Cypher é tão marionete quanto Jordan foi. E vamos combinar, a Marie tem um propósito maior que a gente já tinha falado aqui. Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 5º episódio da 2ª temporada de Gen V, que, olha, confirmou algumas teorias, algumas que vocês tinham deixado nos comentários e algumas que eu tinha comentado no vídeo anterior. E eu quero discutir esses pontos aqui com vocês, além de coisas novas que o episódio trouxe, porque eu acho que esse episódio, particularmente, encaminhou muito bem a história pra 5ª e última temporada de The Boys. Obviamente, como eu vou falar dos detalhes do episódio, esse vídeo vão ter spoilers, então fica aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, e tem cobertura semanal de Gen V aqui. Vamos começar do começo. Eu sei que alguns de vocês acabam vendo Gen V, mas não vê The Boys. Alguns até perguntaram, né, se era necessário ver The Boys, e eu particularmente acho que The Boys tem um impacto muito maior em Gen V do que Gen V necessariamente em The Boys, né? Por exemplo, na primeira temporada teve todo aquele contexto do vírus, e o que isso propagou em The Boys foi muito pouco, mas as coisas que aconteceram em The Boys, elas têm real significado aqui, tanto que tem a participação da Kate e do Sam ali no final da 4ª temporada, e também, né, as aparições. A gente já teve o Profundo aparecendo aqui, e nesse episódio a gente teve a aparição da Sister Sage, ou a Irmã Sábia, né, como foi traduzido aí pro português. Só pra dar um contexto, caso você não veja The Boys, a Irmã Sábia, ela tem os poderes de ser super inteligente. Tanto que em The Boys, né, o cérebro dela crescia tanto que ela tinha que fazer meio que uma lobotomia própria nela, e por isso ela meio que acabou se envolvendo até com o Profundo, porque tinha os momentos que ela tava totalmente lesada quando ela fazia essas lobotomias, mas ela foi extremamente importante, inclusive pro Homelander conseguir o poder que ele conseguiu ali no final da 4ª temporada, ter todo esse envolvimento político, ser querido ali pelo público, mesmo que odiado por outros. Só que a Sage, em vários momentos, ela demonstrava que ela não necessariamente concordava com as atitudes do Homelander, ou que concordava com o plano dele. Ela só estava mostrando realmente que tinha uma forma de como manipular o povo, mas que ela tinha a agenda própria dela. Lembra que eu tinha comentado no vídeo anterior sobre o Cypher não necessariamente estar do lado da VOT, mas ter agenda própria também? Era mais ou menos por esse caminho, e aqui, ó, esses caminhos se encontram, mas lógico, tem toda essa relação aí da VOT por trás, sim. E outro aspecto que eu não posso deixar de falar sobre a conversa dele com a Sage, e que traz todo esse entorno, né, sobre ele ter a própria agenda, é que eles falam que eles querem que o Homelander fique incomodado com a Marie sendo a mais poderosa. Então não é um negócio que tá em aprovação, e eu acho que tá muito no entorno do plano da Sage, dessa agenda própria. Ela não queria que o Homelander ficasse no poder, mas o Homelander estar no poder no momento, né, ali da 4ª temporada de The Boys, é essencial pro que ela quer, pro plano dela, e muito provavelmente pra VOT retomar seu próprio controle da sua empresa, né? Afinal de contas, a gente viu aqui, ela se torna CEO, né? E é óbvio que a Sage, ela não iria ajudar ele dessa forma. Eu acho que em The Boys isso fica muito bem claro, e aqui mais ainda. Ainda mais com esse plano aí do Cypher envolvendo a Marie. E eu acho muito interessante o contexto inserido da Sage aqui pra Gen V, porque com inteligência também há manipulação, e o Cypher, né, todo o poder dele é no entorno da manipulação, mas será que o poder é realmente dele? Porque uma das teorias que eu mais gostei, que vocês falaram no vídeo anterior, que eu fiquei assim, gente, se isso acontecer vai ser genial, eu simplesmente amei, era que muito provavelmente o Cypher, ele era meio que um fantoche, da mesma forma que ele fez ali com Jordan, ele era um fantoche do velho, esse velho que a gente acredita ser o Thomas Godolkin, né, porque ele tá todo queimado, até porque nesse episódio ele trouxe boas pistas de que isso de fato tá acontecendo. Por exemplo, nessa cena com a Sage mesmo, né, a gente não pode deixar de notar que a Sage, ela olha ali pro velho não só porque ele estava no voyeurismo, mas muito provavelmente porque ele estava sentindo o que estava acontecendo ali com ela. Então ela meio que estava usando do Cypher ali pra dar prazer àquele velho. E outro aspecto que também me chamou muita atenção é o fato de Jordan ter falado pro Cypher que ele também sentiu ele, enquanto ele fazia de Jordan uma marionete ali na arena, que ele estava sentindo dor. E isso é muito interessante, porque principalmente quando a gente tem aquela cena com Polaridade, que inclusive ele confirma que sabe que o Polaridade estava ali envolto de ter pesquisado coisa do Projeto Odessa, e falou, vai
vai direto ao ponto, meu filho, eu já sei de tudo. Ele coloca a faca na própria mão, muito provavelmente porque ele sente tanta dor que aquela dor ali de ser esfaqueado, ela não chega nem perto da dor que ele realmente tá sentindo ali. E outro ponto que eu acho muito válido ressaltar e que retorna nesse episódio, nessa cena também, é o fato dele tomar líquido, né? A gente já tinha visto isso em uma cena que a Kate, se eu não me engano, ou a Marie foi falar com ele e ele colocou o frango no liquidificador e ele falou que só bebia líquido, muito provavelmente pela condição ali, né, do velho. A gente também vê ele fazendo alguma coisa com sorvete ou pasta de amendoim, alguma coisa assim, então ele só come coisas pastosas, que é aí nessa relação da pessoa que talvez esteja nessa condição que ele tá, e a dor muito provavelmente devido a essas queimaduras, né, do corpo. A gente vê inclusive que ele tem uma dificuldade de locomoção ali na cena inicial, então sim, o Cypher muito provavelmente tá sentindo tudo que aquele velho ali sente, o Goldoken, assim como ter transado ali com a Sage na cena inicial. Então eu achei essa teoria sensacional e pra mim esse episódio praticamente confirmou, eu acho que é isso mesmo que tá acontecendo. E aqui, né, nesse episódio a gente também tem um entendimento maior de quais que são os planos do Cypher. Uma das coisas que eu tinha falado é que muito provavelmente o objetivo dele com a Marie não era ela ser uma arma, mas talvez algo que fosse benéfico. Eu tinha até falado sobre ser algo regenerativo, principalmente porque o poder dela é envolto do sangue, e a gente vê isso acontecer aqui com a morte da irmã dela ali no final, né? A Marie, ela já tava doida atrás da Annabeth, ninguém sabia onde que ela tava, inclusive ela tinha ido atrás da tia, né, e perguntado se ela sabia onde ela tava, e ela falou que há um tempo já não sabia onde estava, então muito provavelmente ela já tava ali em Elmira, ou talvez tenha sido o presentinho, né, que a Sage fala que tinha dado ali pro Cypher, e o Cypher, né, provavelmente junto com a Sage, bola esse plano deles retornarem pra Elmira pra justamente acelerar toda essa relação aí dos poderes, de aumento de poderes, né? A gente viu que ali na escola já tava rolando. Aqui a gente tem uma informação nova sobre o Andrew também, né? Porque quando o Cypher conversa com Polaridade, ele fala que o Andrew, ele tava justamente em um desses testes aí que ele tá fazendo com a Marie, e que ele usou tanto dos seus poderes que ele não aguentou e isso acarretou na morte dele. Então, a fuga ali, né, de Elmira também tinha meio que sido um plano dele já nesse entorno de estudar os subs e elevar seus poderes, etc. E com a Marie, né, a gente vê que esse poder regenerativo dela vem a partir de um estudo que ele já estava fazendo, porque momentos antes mesmo, quando ela fala que ia matar o Cypher, por só ter visto, né, que ele tinha sequestrado ali a irmã dela e tal, em certo momento do episódio, ela fala que de fato estava se sentindo mais poderosa, principalmente porque quando ela estava ali na arena tentando controlar a Jordan, ela disse que sentiu tanto poder que ela poderia meio que estourar todo mundo ali naquela arena. E isso é muito similar àquele experimento dos sacos de sangue, né, que a gente acaba vendo, em que ela consegue controlar vários saquinhos ali de sangue, né, antes de ter o experimento da cabrinha, o Elon Musk. Inclusive, gente, um detalhe, tá, sobre matar o Cypher, quando a gente tem o contexto de Elmira, a Marie fala que matou o guarda lá da Hershey's do chocolate porque ele tinha feito a barba errada, então tinha um pelinho cravado, ela conseguiu utilizar do sangue pra matar ele. E o Cypher, como ele teve o corte da faca ali, né, ele até fala assim, não, deixa meu machucado quieto. Muito provavelmente ela pode pegar desse machucado, né, externalizar ali a ferida e matar ele através disso também, ou pelo menos fazer ele perder o braço. E aí, vocês acham que pode rolar isso? Mas, como eu tava falando, né, quando a gente vê ela ali regenerando, muito provavelmente vem desse descontrole do poder dela, mas ainda assim um aumento de poderes, né, mas que acaba meio que afetando os outros ali no entorno, mas acredito que só por uma falta de controle inicial mesmo. Eu acho que a Marie, quando estiver totalmente poderosa, vai ser algo muito similar, né, ao Cypher ali só controlando Jordan, por exemplo, quando ele usa seus poderes, ele não tá controlando a arena inteira porque ele não tem controle e tal, ele vai focado ali. Então, eu acho que a Marie, com o tempo, né, ela vai conseguir focar e regenerar aquela pessoa especificamente sem os outros necessariamente sentirem. E aí, volta ao que eu tinha falado sobre a Marie, né, muito provavelmente fazer algo regenerativo pro velho lá, de curar ele, né, e não precisar mais do Cypher pra ser esse fantoche dele. Talvez a escolha do Cypher tenha sido por seus conhecimentos científicos de alguma forma, ou ele utiliza dos próprios conhecimentos científicos, né? E é interessante porque ali no diálogo com a Sage, né, eles até falam da música porque Einstein gostava e o Einstein era um gênio, né? Então a conversa deles é sobre intelecto ali também, e esse poder da Marie também é um ponto de atenção, porque até então eles lidavam com os sups como grandes armas, né? Tipo, vai pro exército e etc. Aqui a gente tá falando sobre algo
que evoluiria, né, a medicina, que seria algo que poderia, de repente, curar um câncer, não se sabe, curar ali a situação do polaridade. Por isso que ele fala, não, você não é uma arma, você é algo muito maior. Então, por isso que eu falo também, né, mesmo que o Cypher estivesse ali do lado da Vought e ele tem esse tom de vilão, ao mesmo tempo pode ser também que ele não esteja só no entorno de algo ruim. É lógico, tudo que envolveu os experimentos da Vought sempre foi meio que pra algo ruim, né? É quase que nem a discussão que a gente tem sobre tecnologia, né? Quando as pessoas usam para algo ruim, quando era para ser algo em benefício próprio, à humanidade. Então, acho que a discussão vai muito por aí e que a Marie tem um potencial medicinal, né? Um avanço científico extremamente interessante. E eu acho interessante que tenha acontecido tudo isso ali em Elmira, né, pra ter essa aceleração, porque era justamente o que eu tava questionando nos episódios anteriores, né? Pra Marie ficar poderosa a ponto de ser mais poderosa que o Homelander, eles iam ter que acelerar muita coisa até o final da temporada. E aqui a gente vê esse acelero, a gente consegue entender e talvez entender um pouco do que eles passaram ali em Elmira, né? Por causa da morte do ator que faz o Andrew, né? Eles falaram que tiveram que reescrever e muito provavelmente eles tiveram que refazer esse momento ali de Elmira pra gente ter certa imersão sem que considerasse o momento em que o Andrew estava lá, já que não tinha um ator, né, para toda essa relação, então por isso tudo é contado pra gente, mas agora com esse retorno deles ali em Elmira, né, nessa cilada que o Cypher fez, a gente consegue ter um pouquinho do entendimento de como são as coisas. O episódio, ele é super linear, mas a única quebra, assim, que ele tem é a história do Sam. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma narrativa necessária que é muito clara do que vai acontecer ali. Ele tem um entendimento de quem ele é, né? Ele descobre que toda a deturpação dele era genética e não necessariamente o fato dos pais terem usado o composto V quando ele era pequeno, que o tio dele sofria, né, também de alucinações, assim como ele. E eu acho que ter esse momento ali com os pais, ter quase machucado o pai, etc., também vai fazer com que ele se ligue mais nas coisas, porque tem uma conversa com a mãe dele, né, que ela fala sobre ser uma pessoa boa, né, e aí eu acho que isso vai ser uma mini jornada ali para justamente fazer com que ele vá até o pedido da Emma, né, que era ajudar todo mundo ali em Elmira. Ele já sabe onde eles estão e muito provavelmente ele vai ser essencial em algum momento ali da fuga deles e ele vai quebrar a tal parede, né, que o Andrew não conseguiu e que eles falaram que era necessário da super força para eles conseguirem sair de lá e provavelmente vai ser num momento crucial. Agora, outra questão que também me chama muita atenção nesse momento na casa dos pais do Sam é que a gente vê uma bonequinha da Maeve. Isso é muito interessante, gente, porque uma das coisas que o Pedro, Good Nerd, já tinha comentado comigo em off, era que a Maeve sempre estava aparecendo em todos os episódios, alguma referência dela. E, de fato, eu já tinha chamado a atenção pro pôster lá do quarto da Harper, mostrando que, por elas serem da Resistência, né, ter uma imagem da Maeve era extremamente importante pelo que ela representou ali em The Boys. E a Maeve, ela tá desaparecida desde a terceira temporada. E isso me fez pensar que muito provavelmente a Starlight tá com ela. Até porque, assim, gente, a Maeve, ninguém nunca achou ela, ninguém nunca citou ela, onde ela estaria, né? Desde a morte dela, que a Vought meio que preferiu deixar as escondidas. E onde que a Starlight estaria escondida, muito bem escondida, que também ninguém encontraria ela? Muito provavelmente onde a Maeve tá escondida. Então, uma das coisas que o Pedro falou, e eu concordo muito, principalmente depois desse episódio, é que provavelmente a gente vai ter uma aparição dela aí, já no final da temporada. E talvez também a retomada dela pra aparecer lá na quinta temporada de The Boys. Bom, gente, é isso, né? Eu gostei muito desse episódio, como muitos de vocês falaram nos vídeos anteriores. É muito legal que Gen V tá indo direto ao ponto, eles não têm enrolado muito. Até o momento do Sam, né, como eu falei, ele faz sentido narrativo, porque eles querem construir pra essa modificação do personagem, fazer com que ele ligue mais e queira ser, né, o real sentido de herói, porque até então ele tava de um lado errado, né? Então eu acho que Gen V tá conseguindo condensar muito bem a sua história e ir direto ao ponto e os pontos importantes e que vão fazer um impacto enorme ali pra quinta temporada de The Boys. Mas deixa você aí nos comentários, teve mais algum detalhe que você reparou e não falei aqui? Você acha que a teoria do Cypher com o véio foi confirmada nesse episódio? Vocês acham que Starlight tá ali com a Maeve e a Maeve vai aparecer? Enfim, deixa seus pensamentos aí sobre Gen V, The Boys e vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!